Boa tarde, Hare Krishna. Então, hoje a gente tem uma pergunta bem legal da Sueli. Uma pergunta meio assim que engloba alguns pontos que a gente já falou até agora, mas é bom assim para a gente rever e resumir e revisitar alguns assuntos, alguns tópicos que a gente já falou, só que dessa vez conectando um com os outros, né? Então a Sueli ela fez duas perguntas, na verdade, né? Relacionadas. Ela perguntou assim, olha, uma coisa que ficou clara, né, nessas tardes do Dharma, que foi falado muitas vezes, é que a essência do Dharma é servir Deus, amar Deus, conhecer Krishna, se conectar com Ele, e entendi que esse é o Dharma central, né? E que isso é, na verdade, assim, a vida do Dharma, né? A essência do Dharma, ok, ela falou, né? Mas, como que eu mantenho essa consciência espiritual? Como que eu mantenho, assim, essa conexão com Deus, essa consciência de Krishna durante as atividades do cotidiano, né? Durante os outros dharmas que parecem ser materiais? Ela perguntou isso e a outra pergunta dela foi assim, beleza, já que o dharma central é amar Krishna, amar Deus, e se eu não conheço Deus, então significa que eu não posso cumprir dharma nenhum, como eu vivo o dharma? Né? E aí, para responder essa pergunta de como o Dharma central, o Dharma do amor a Deus, se conecta com os outros Dharmas e todos os Dharmas se conectam um com o outro, né? Tem uma categorização que eu acho muito boa, que foi feito pelo Giridhari Das, lá do Ashram Paraíso dos Pandavas, né? Ele tem um trabalho que é o método 3T, que ele já faz há uns bons anos, né? E aí, há uns anos atrás, ele compilou, uns 2, 3 anos atrás, ele compilou um livro chamado Caminho 3T, que é meio assim que o resumo, né, de todo esse trabalho que ele já tem feito lá no Paraíso dos Pandavas. E, assim, é totalmente baseado no Bhagavad Gita, mas ele fez uma divisão, uma categoria que eu achei muito interessante, né? Que ele divide o Dharma em 7 Dharmas. E aí eu acho muito legal. Então vamos falar um pouco sobre esses 7 Dharmas, né? Que o Giridhari falou, que na verdade é totalmente baseado no Bhagavad Gita. Ele só fez essa divisão para a gente entender, compreender melhor, né? Então, primeiro Dharma, Dharma vocacional, nós sabemos, assim, isso é uma necessidade humana, né, de entendermos o que estamos fazendo aqui. Então, Dharma é a nossa missão, aquilo que a gente tem que fazer, e a nossa missão está ligada à nossa vocação. Né? Então, a primeira coisa, ele fala, tem esse Dharma, a gente tem que descobrir nossa vocação. Krishna fala isso também na Bhagavad Gita, né? Começa a falar desse tema no capítulo 3. A gente tem que descobrir o que eu estou fazendo aqui nesse lugar. Agora, uma coisa que Krishna fala que é muito interessante é que normalmente a gente pensa que a nossa vocação é aquilo que a gente gosta de fazer, né? E a vocação ela é mais do que isso. Naturalmente, a vocação ela tem que trazer uma satisfação para você, né? Para algumas pessoas é muito fácil descobrir sua vocação, né? Principalmente assim artistas, né? A gente vê que desde criança a pessoa já tem um talento natural para mexer com coisas estéticas ou tem assim uma subjetividade já assim ao lidar com o mundo, ao lidar com as coisas, né? Assim, ela já tem uma sensibilidade. Ah, a pessoa é artista, né? Ou então uma pessoa que tem um intelecto muito aguçado, tem um senso de discriminação forte, consegue cruzar uma coisa com a outra. As pessoas é meio acadêmica, tem pessoas que já têm um desempenho assim atlético invejável desde criança, né? Então, só for atleta. Agora, para algumas pessoas, para muitas pessoas, parece muito difícil descobrir sua vocação. E aí Krishna dá uma pista simples, né? Ele fala que a vocação é aquilo que a gente não pode reprimir, né? Mais do que aquilo que a gente gosta, porque pode ser que tenha um momento que a gente pareça que não gosta de nada, né? Se a gente às vezes está para baixo, se a gente não está satisfeito, se a gente está frustrado, tudo se torna um pouco frustrante, né? Você pode, por exemplo, gostar de uma pessoa, mas se você está se relacionando com ela e você não está se sentindo bem com você mesmo, você começa a ver defeito nela, né? Assim, o problema não é com ela, o problema é com você. Então, às vezes, mesmo algo que você gosta, se você não está bem, você vai ver aquilo com maus olhos, vai achar que você está cansado daquilo, né? E, por outro lado, você pode gostar de fazer muitas coisas, né? Eu gosto de fazer muitas coisas assim que eu não tenho a menor vocação para fazer, eu só gosto, mas não faço nem bem, nem é benéfico para os outros. Mas Krishna fala que a vocação ela é algo que você não pode reprimir, ou seja, a vocação além de ser algo que você gosta de fazer, talvez você faça bem, mas é algo que você vai fazer sempre, né? Então, isso que é até o problema, o perigo da gente não viver a nossa vocação.
Porque a vocação, né, você tem uma certa tendência psicológica para agir de uma forma e você não age daquela forma no momento certo, com a consciência correta, né, para fazer aquilo que vai ajudar os outros, você vai acabar agindo de acordo com a sua própria natureza, só que de uma forma egoísta, de uma forma que não é agradável. Por exemplo, o Arjuna na Bhagavad Gita, ele é um guerreiro, né? Ele tinha essa natureza mais apaixonada, mais agitada, assim, porque ele tinha que lutar para salvar as pessoas, salvar os inocentes, proteger o mundo. E aí, se ele não lutasse naquela hora pela causa correta, em algum momento ele ia lutar pela causa errada, mas ele não ia deixar, assim, de protestar. Em algum momento ele ia fazer isso, porque é a natureza dele, né? Então a vocação é aquilo que a gente não consegue deixar de fazer, temos que observar isso, né? Qual padrão de comportamento, qual padrão de mentalidade nós temos em todas as nossas atividades. Um filósofo, ele sempre vai filosofar, ele pode até ser uma pessoa humilde, que não teve uma educação formal, ele pode não conhecer os grandes filósofos do mundo, mas ele vai ser um filósofo, né? Se essa é a vocação dele, assim, quando ele estiver fazendo o ofício dele, assim, simples, ele vai estar analisando as coisas, ponderando sobre elas, né? Ele vai ter uma personalidade filosófica, mais introspectiva, mais atenta a detalhes, né? Mais ligado a raciocínio, reflexão. Isso não tem nada a ver com a educação que a gente tem. Então a vocação é uma coisa que transcende até a educação. E é algo que a gente não consegue deixar de fazer. Se a pessoa tem a vocação de proteger outras pessoas, ela vai fazer isso onde ela esteja, né? Então, esse ponto muito importante, né? A gente começa a entender o nosso Dharma quando a gente começa a entender quem nós somos, né? Porque o Dharma é a nossa missão, mas é a nossa missão. Então, não tem como a gente viver a nossa missão se nós não sabemos quem nós somos. Então, descobrir a nossa vocação, e descobrir a vocação quando a gente olha com atenção, com calma para a gente mesmo, desconsiderando qualquer fator externo, qualquer pressão da sociedade, desconsiderando qualquer outra coisa, mas só olhando para a forma com a qual a gente se comporta, fica muito mais fácil descobrir nossa vocação, né? Então, também algo que acontece é que a gente pode entender, assim, às vezes a nossa vocação é algo muito simples, né? E como a gente vive numa sociedade superficial, uma sociedade de aparências, as pessoas elas não querem ter uma vocação simples, mas algo simples, né, feito assim de forma muito bem feita, é algo incrível, né? O mundo é feito de muitas coisas simples combinadas, né? Então, se essas coisas simples forem feitas de forma desleixada ou não forem feitas, você não tem a sociedade organizada, né? Então, isso também a gente tem que perder essa vaidade. Talvez a nossa vocação seja fazer algo simples, faça isso de coração, né? Você vai ficar feliz com isso, o mundo vai ficar feliz, o Dharma vai se estabelecer e o próprio Dharma vai te proteger. Dá para você ser muito feliz fazendo algo simples, né? Então, esse é o primeiro Dharma, Dharma vocacional. E aí, esse Dharma vocacional, você vai precisar exercitar ele dentro de uma ocupação. E aí entra o segundo Dharma, o Dharma ocupacional. O Dharma ocupacional, porque durante o seu dia, a maior parte do seu dia, você vai estar fazendo algo prático. Nesse algo prático que você vai estar fazendo, se você descobriu sua vocação, se você está vivendo de acordo com ela, na sua vocação, você vai estar vivendo, quer dizer, na sua ocupação, você vai estar vivendo sua vocação, né? Só que, assim, a nossa ocupação, a ocupação que a gente vai conseguir ter, né, onde a gente vai estudar, ou qual emprego a gente vai ter, qual ofício a gente vai estar executando, assim, tá algo fora do nosso controle, né? Então pode parecer que o nosso ofício, a nossa atividade prática não tem nada a ver com a nossa vocação, né? Você pode ser um filósofo, mas assim, a profissão que você conseguiu não é ser um pesquisador, não é ser um professor, não é ser um escritor. Então pode parecer que você não vai conseguir viver a sua vocação, mas sim, dentro de todos os ofícios, dentro de todas as profissões, a gente consegue viver a nossa vocação, né? Então, por exemplo, se a sua vocação é proteger as pessoas e o ofício que você conseguiu é trabalhar em uma loja, algo do tipo, bem, naquele lugar você pode garantir que as pessoas vão estar protegidas, que injustiças não vão acontecer, né? Você vai estar ligado no bem-estar de todo mundo, você vai estar protegendo as pessoas. Você não precisa ser um policial, um político, um advogado para proteger as pessoas. Se a sua vocação é essa, né, às vezes, por necessidade prática, a gente precisa de algum ofício para nos mantermos a nossa família, né? Não dá para, assim, a gente querer viver uma vida de fantasia onde tudo vai acontecer de acordo com os nossos desejos. Isso é até uma expressão do ego, né? Então, por motivos práticos, assim, você vai ter que ter um ofício e, às vezes, o ofício que você consegue, né? Nele, você vai ter que dar um jeito de encaixar a sua vocação.
Mas mesmo que você arranje o ofício perfeito, assim, o ofício do seu sonho, nesse ofício você vai ter um monte de atividade que você não gosta, né? Mas faz parte, você vai ter que tolerar isso, né? Por exemplo, eu faço pesquisa acadêmica, eu gosto muito disso, né? Assim, a minha área de pesquisa é uma coisa muito viajada, eu uso inteligência artificial para validar teorias de filosofia. Assim, muito legal, eu adoro fazer isso. Só que boa parte do tempo eu não faço assim, pesquisa diretamente, né? Eu tenho que consertar as máquinas do laboratório quando dão problema, eu tenho que fazer um monte de burocracia, assim, isso acontece com todo mundo, né? No nosso ofício tem um monte de atividade que a gente não gosta, que é incômodo, que não tem nada a ver com a nossa vocação, mas você tem que estar muito, assim, consciente daquele momento que você está fazendo, entendendo que aquelas coisas são importantes, você tem que estar entregue àquele momento, né? Se a gente entende que Deus organizou a nossa vida, né, que Deus está controlando todos os eventos, e aquilo ali foi algo que se manifestou, né, aquela ocupação foi algo que se manifestou pelo nosso karma, e a gente está tentando viver aquilo como um dharma, né? Dharma significa servir o próximo, servir o mundo, servir a Deus, então você vai fazer aquilo assim de bom grado, mesmo que não seja aquilo que você gosta, é aquilo que vai beneficiar as outras pessoas, é a forma que você tem de servir o mundo. Então esse exercício de se pôr nessa posição de servo enquanto você faz sua ocupação, de viver aquilo plenamente, mesmo que você esteja fazendo atividades que são desagradáveis, né? É um exercício de controle da mente muito forte. A gente falou até um pouco sobre isso ontem, né? Sobre essa dose de desapego que é necessário para a gente viver o nosso Dharma. E outra coisa, né? Isso é algo que vai acontecer mesmo, né? Em qualquer atividade que a gente estiver fazendo, mesmo fora do nosso ofício, sempre vão ter momentos desagradáveis. Você pode estar fazendo a atividade mais agradável, né? Se você, por exemplo, saiu de férias, foi assim para o local que você desejava há muito tempo, o hotel dos seus sonhos, numa praia paradisíaca, vai ter problemas lá, né? Vai ter problemas, você vai ter que resolver situações práticas, vai, sei lá, vai dar algum problema lá no seu cartão de crédito na hora que você estiver lá pagando o hotel, você vai, assim, coisas vão acontecer em todos os momentos da nossa vida. Krishna mesmo fala isso na Bhagavad Gita, que não existe fogo sem fumaça nesse mundo, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que realmente fazer os nossos ofícios com esse espírito de servo. Tô aqui para servir, não tô aqui para desfrutar. Agora, é muito importante a gente entender que tem 4 ofícios que a gente não pode assumir, 4 tipos de ofícios que violam o Dharma, que são ofícios que geram violência, né, contra inocentes, ofícios que levam assim, a inveracidade, que envolvem trapaça, que envolvem mentira, ofícios que estejam ligados à intoxicação e ofícios que estejam ligados a algum tipo de promiscuidade ou exploração, né, do corpo ou vulgaridade. Essas 4 atividades ferem o Dharma. Então esse tipo de atividade a gente não pode nunca buscar se a gente quer viver o Dharma, né? Então esse é o segundo Dharma ocupacional. O terceiro Dharma é o Dharma natural. Porque para viver a nossa ocupação, a gente precisa usar o nosso corpo. E o nosso corpo ele opera segundo leis naturais, né? Segundo leis biológicas, segundo leis químicas, segundo leis físicas, e a gente tem que respeitar essas leis, né? Então Krishna fala na Bhagavad Gita que a gente tem que um yogi de verdade, né? A gente até falou um pouco sobre isso ontem. Krishna fala que um yogi de verdade ele não come nem de mais nem de menos, não dorme nem de mais nem de menos, e ele nem tem entretenimento de mais nem entretenimento de menos. Então, se eu estou vivendo minha ocupação como um Dharma, eu preciso manter bem o meu corpo para eu poder ficar sustentável nessa ocupação. Então, eu tenho que ter uma alimentação saudável, eu tenho que ter o sono saudável, eu tenho que ter um entretenimento saudável, né? O entretenimento, ele pode ser algo assim que a gente pode encarar como um certo desperdício de tempo, mas não, se você está vivendo de acordo com o Dharma, o entretenimento ele não se torna um desperdício de tempo, ele se torna um ócio criativo, é algo que você precisa para se regular, para viver o seu Dharma, né? E é muito importante que, aí o Giridhari até ressalta isso no livro dele, que quando você estiver fazendo essas coisas, você esteja com a cabeça ali, né? Você, quando está comendo, dormindo ou trabalhando, você, né? Quando você está tendo entretenimento, você não tem que estar pensando no seu trabalho. Se é hora de comer, se é hora de dormir, se é hora de ter entretenimento, faça isso integralmente, né? Faça isso com integridade. Isso é uma coisa difícil. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande em relaxar. Eu sempre tenho um pouco, até confesso aqui, um pouco de sentimento de culpa quando estou relaxando. Meus pais sempre brigavam comigo por causa disso. Hoje minha esposa briga. Meus pais continuam também me alertando. Eu tento, é difícil. Então eu sei que é difícil, mas é importante a gente fazer esse exercício, né?
Então esses 3 primeiros dharmas, eles estão centrados na gente. A gente descobrir nossa vocação, a gente viver a ocupação que a gente conseguiu de acordo com o nosso destino, mas viver nessa ocupação de uma forma que a gente consiga satisfazer a vocação, né? E depois mantendo bem o nosso corpo para a gente poder fazer a ocupação que está ligado com a nossa vocação. Então são os 3 primeiros dharmas que estão ligados a gente, né? Só que depois a gente não pode fazer, assim, viver o Dharma só centrado na gente, justamente porque o Dharma está muito ligado à ideia de você se expandir para ajudar a cooperar com o mundo, né? E aí o Giridhara vai falar, tem o 4º tipo de Dharma, que é o Dharma pessoal. Nós temos pessoas que possuem ligações muito fortes com a gente, vínculos íntimos, e nós não devemos negligenciar essas pessoas, né? Então, assim, amigos, parentes, né? Essas pessoas, elas dependem da gente emocionalmente, dependem da gente de outras formas, né? E a gente não deve negligenciar a relação com elas só por causa do nosso ofício, né? Assim, só porque você tem que buscar satisfação profissional, você negligenciar as pessoas, é algo que vai levar à frustração certa, né? Porque se você pode ter o sucesso que você tiver, se você não tiver com quem compartilhar esse sucesso, você vai ficar frustrado, né? Então, relacionamento é a base da felicidade, e já que a gente precisa viver com plenitude o Dharma, a gente precisa viver o Dharma de forma feliz, e a gente só vai fazer isso na companhia de outras pessoas, né? Então, alguém que não investe em relacionamentos pessoais não está investindo automaticamente em mais nada, porque não existe vida sem relacionamentos, né? Então, isso é um ponto muito importante. A gente já falou um dia bastante sobre Sadhu Sangha, sobre a ideia do relacionamento espiritual, mas existe todo tipo de relacionamento que nós temos na vida, né? E a gente tem que valorizar muito esses relacionamentos, temos que realmente investir nosso tempo, nossa mente neles, né? E quando você tiver, assim, se relacionando com alguma pessoa, se, sei lá, sua mãe ligou para falar de algum problema, você tem que dar atenção naquele momento, né? Você tem que estar íntegro ali. Tudo bem que você tenha outros compromissos profissionais, compromissos pessoais, mas naquele momento você tem que estar totalmente ali. Então, como que a gente faz para ficar totalmente consciente da presença do outro, né? Você tem que ver que o outro é tão importante quanto você mesmo. Que Krishna fala isso no capítulo 5 da Bhagavad Gita. Ele fala que yoga significa você ver o outro, dando ao outro a mesma importância que você dá para você mesmo, né? Então, é um outro exercício muito forte, né, de praticar os ensinamentos da Bhagavad Gita. Então, entre todos esses relacionamentos, né, assim, interpessoais, aqueles que a gente tem com pessoas que dependem da gente, nossos filhos, nossos alunos, pessoas que diretamente dependem da gente para sua proteção, para o seu bem-estar, para sua manutenção psicológica, são os mais importantes, são aqueles que a gente tem que investir mais energia, né? Mas todos os relacionamentos, eles têm que ser bem vividos, né? Não existe vida sem relacionamentos e não existe vida espiritual sem relacionamentos, né? Então esse é o 4º Dharma, a ideia do Dharma pessoal, se relacionar de forma íntegra com as outras pessoas. E aí vem o 5º Dharma. O 5º Dharma é porque, bem, a gente tem essas pessoas que a gente escolheu viver, amigos, né? Ou então pessoas que têm um vínculo de parentesco com a gente por causa do nosso Dharma, mas tem pessoas que fazem parte da mesma comunidade que a gente. Então o 5º Dharma é o Dharma comunitário, né? As pessoas que vivem na minha cidade, no meu país, eu também tenho um vínculo kármico com elas, eu estou compartilhando uma comunidade com elas. Então, se eu tenho acesso, mesmo que essa comunidade tenha problemas, porque toda comunidade vai ter, né? Se eu tenho acesso à educação, saúde, se eu estou vivo, se eu estou podendo ter um ofício, se eu tenho pessoas para me relacionar, é porque eu estou inserido nesse contexto comunitário e eu tenho que retribuir a comunidade. Eu não posso me importar só com as pessoas do meu entorno familiar, do meu entorno de amizade, mas eu tenho que, de alguma forma, servir a comunidade. Eu tenho que me preocupar com o bem-estar das pessoas que eu sequer conheço, mas que fazem parte da mesma comunidade que eu. Então esse é um 5º passo, né? Não se preocupar só com as pessoas que estão próximas de você, as que estão próximas de você, você tem que cuidar mais porque, né, existe até um motivo kármico delas estarem perto de você, mas tem que se preocupar com as pessoas que também não estão próximas de você, com a comunidade de uma forma total. E aí o Giridhari vai falar, tem o 6º Dharma, que é o Dharma universal, porque além da ligação que a gente tem com as pessoas da nossa comunidade, nós temos ligações também, em um sentido mais amplo, com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, né? Porque o mundo todo
assim, é o ambiente onde nós vivemos, né? Algo que é feito em outro país, em outro continente, vai afetar a nossa vida aqui, né? Então, temos responsabilidade por pessoas que vivem em outros lugares e, mais do que isso, por todos os seres vivos desse universo, desse planeta, né? Temos essa ligação cósmica com todo mundo é parte de Deus e, mais do que isso, todo mundo está integrado nesse mesmo ambiente, nesse mesmo ecossistema. Tudo que a gente faz vai ter repercussão no mundo todo, né? Assim, a poluição que se produz aqui, com certeza vai afetar outros continentes, então temos responsabilidades pelo mundo. Essa ideia, na verdade, né, de que a consciência de todos os seres, mesmo os seres não humanos, né, animais, vegetais, é tão importante quanto a nossa, é algo fundamental se a gente quer seguir o Dharma, né? Na verdade, segundo a filosofia védica, até mesmo as pedras, até mesmo essa matéria assim fundamental, ela tem um nível muito primitivo de consciência, mas tem. E existe até uma teoria de filosofia chamada panpsiquismo, né, hoje em dia, que fala a mesma coisa, que existe consciência em tudo, né? Existe até um pesquisador muito famoso no meio acadêmico chamado Tononi, que ele tem feito uma série de experimentos nos últimos 10 anos que tem comprovado que realmente existe um nível de consciência, mesmo nos minerais, mesmo assim em níveis muito rudimentares de matéria, né? Então, a vida está por aí, em todos os lugares, temos responsabilidade com tudo isso. Então, o Dharma universal significa a gente se preocupar com causas de lugares longínquos, né? A gente tem uma sensibilidade, uma empatia com pessoas que estão sofrendo com guerra, fome, em lugares longe da gente, né? E que também a gente tem que ter um senso ecológico, temos que preservar esse mundo, né? Segundo a filosofia védica, existe uma semideusa chamada Bhumi, que habita esse planeta Terra, né? Então, quando a gente fere a Terra, quando a gente fere os ecossistemas, a gente está ferindo diretamente essa semideusa que nós deveríamos tratar como a nossa mãe. Porque ela que está provendo tudo, provendo a nossa alimentação, provendo a nossa proteção, ela é nossa mãe. E a gente tem que cuidar da nossa mãe. Não podemos cuidar só da mãe que deu esse corpo pra gente. Com certeza temos que cuidar, amar ela muito, mas também temos que cuidar e amar essa mãe terra, né? Então esse é o Dharma universal e, por fim, a culminação, né? Tem esses 3 Dharmas primeiros, vocacional, profissional, né? O ocupacional e o natural, que são focados na gente, e tem os outros 3 Dharmas que são focados no mundo, né? Que é o Dharma pessoal, comunitário e o Dharma universal. Mas todos eles, né, verdade, giram em torno, são centrados em Deus, porque Deus que criou isso tudo, Deus que criou o mundo, Deus que criou a comunidade, Deus que criou as outras pessoas, Deus que criou a gente, Deus que deu uma vocação pra gente, né? Então, o Dharma central, com certeza, é aprimorar a nossa relação com Deus. Temos que investir nisso, né? E sem a gente investir nessa relação com Deus, nada mais faz sentido, porque a gente vai fazer tudo, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa comunidade, cuidar do mundo, fazer a nossa profissão, cuidar da nossa família, viver a nossa vocação, tudo isso de forma egoísta. A gente vai fazer isso tudo pela nossa perspectiva material. Então a gente precisa fazer isso tudo com a perspectiva de Deus, né? Temos que fazer isso focado na consciência de Krishna. Então, com certeza, pensar em Deus é a atividade mais importante, é a atividade essencial, é a atividade fundamental, né? Sem essa atividade, todas as outras vão estar incompletas, né? E se a gente é bem sucedido em criar a nossa relação com Deus, mesmo que a gente não seja totalmente bem sucedido nas outras, tudo bem, já valeu a pena, né? Mas a Sueli fez uma outra pergunta interessante, né? Que é, e se eu não conheço Krishna, se uma pessoa não conhece Krishna, como ela vai viver esse último Dharma, esse 7º Dharma, que é o Dharma espiritual? Então, um toque que o Giridhari até dá nesse livro dele, no Caminho 3T, que eu concordo muito, é que para uma pessoa que ela não conhece Krishna, o Dharma espiritual dela vai ser conhecer ela mesma, buscar autoconhecimento, algum nível de autoconhecimento, e isso vai acabar motivando a pessoa em algum momento a se aprofundar e, assim, talvez ela até encontre Deus, né? Então existem muitas pessoas que têm um senso de espiritualidade, mesmo que não conheçam Deus, né? Até o prêmio Templeton, que é um prêmio que todo ano premia, né, com $1 milhão. Assim, a pessoa que mais fez pela espiritualidade no último ano. Ano passado, o prêmio Templeton contemplou um brasileiro, foi a primeira vez que contemplou um latino, que é ateu, que é o Marcelo Gleiser, né, físico do Dartmouth College, uma universidade famosa. Ele é um professor de física, ele tinha uma série no Fantástico, talvez alguns de vocês lembrem dele. Ele é ateu, mas ele tem um senso assim, de espiritualidade muito profundo, ele entende
que a ciência, que qualquer conhecimento material não vai poder explicar totalmente esse mundo, sempre vai ter algo que vai escapar da compreensão material, né? E que existe algo assim de muito maravilhoso nesse universo que é um mistério completo, e ele fica fascinado por esse mistério. Então, ele dá muito valor para o conhecimento espiritualista, religioso, né? E ele abriu muitas portas dentro do meio acadêmico para pessoas que têm esse background espiritual poderem expressar suas ideias, fazerem suas pesquisas, usando como fundamentação, né, essa prerrogativa do conhecimento espiritual, mesmo ele sendo ateu, né, mas assim, ele tem essa concepção, ganhou o prêmio Templeton, o prêmio de espiritualidade, né. Ou então, por exemplo, José Saramago, que não era não só ateu, mas era um ateu ativista, né, grande escritor, assim, Nobel, né, português, mas ele, se a gente lê os livros dele, ele tem assim uma sensibilidade tão profunda, tão aguçada, que talvez ele pode não conhecer Deus, mas parece que ele está bem perto disso, né? O ateísmo ele cumpre um papel muito interessante, porque uma pessoa que ela é religiosa, quando ela faz o bem para os outros, talvez ela só faça o bem para os outros porque ela está esperando alguma recompensa futura, ou então ela está com medo de ter alguma punição no pós-vida, uma punição eterna, né? Então a pessoa que é religiosa, ela pode ser bondosa, ela pode ser altruísta, ela pode servir os outros, né? Tentar viver o Dharma com uma motivação egoísta, com uma motivação pessoal. Agora um ateu, quando ele é bondoso com os outros e não tem ninguém vendo, ele não tem nenhuma motivação para isso além da bondade, né? Então parece que esse estágio assim de ateísmo, agnosticismo, ele faz parte assim da evolução da nossa maturidade, né? E quando a gente aprende a ser verdadeiramente bondoso, sem nenhum motivo para isso, né? Com total descrença, parece que você está pronto para dar o passo para ter espiritualidade madura, espiritualidade adulta, né? Ter um relacionamento íntimo com Deus sem nenhuma motivação egoísta. Então, para uma pessoa que não conhece Krishna, ela tem que pelo menos se conhecer. E tem que se conhecer de verdade, né? Então, autoconhecimento, que naturalmente isso vai direcionar a pessoa a conhecer Krishna, mas com certeza, relação com Krishna, relação com Deus, é o Dharma central no qual todos os outros orbitam, por trás do qual todos os outros, né, vão ter o seu fundamento. Isso a gente só vai conseguir viver plenamente tanto o Dharma vocacional, ocupacional, natural, o pessoal, comunitário e universal, se a gente também estiver conectado com esse Dharma espiritual, esse Dharma devocional, né, de se ligar amorosamente com Deus.